Sentinela, vai-se a noite, que sinais me tens a dar? Que me dizes as promessas do divino amor sem par? Caminheiro, não percebes sob o monte a cintilar? Nova estrela portadora de mensagem singular. Sentinela traz fulgores, podem bênçãos predizer. O brilho desta estrela, novos tempos vem trazer. Novos dias, novas eras, tudo novo nos vai ser. Para todos deste mundo, quando o brilho seu vencer. Sentinelas, nasce o dia, foge a noite, tudo é luz. Vai-se a treva, cessa o medo, já nos falam de Jesus. Amoroso desde o berço, ao triunfo lá na cruz. Com sua graça nos liberta, para a glória nos conduz. Lindo hino que a gente canta muito pouco nesse tempo do Advento, né? Um hino maravilhoso. E muito obrigado, linda canção. Nós vamos falar com Deus em oração e depois da oração vamos contemplar mais uma canção desse toque maravilhoso aí, que é esse toque dedilhado, clássico, né? Bonito para acompanhar. Então vamos falar com Deus em oração. Bondoso e santo Deus, misericordioso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer imensamente por todas as bênçãos, pela nossa vida e por esta oportunidade e privilégio que temos de agora estudar a tua santa palavra. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Obrigado por nos reunires de todos os cantos para estarmos aqui, a fim de podermos estudar a tua santa palavra e aprendermos da tua vontade. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé e nos abençoa graciosamente com o teu Espírito Santo, dando-nos a sabedoria que vem do alto. Por amor de Jesus, ouve, Senhor, a nossa oração. Amém. Amém. Vamos lá, José? Tem mais uma canção aí para nós louvarmos a Deus? Enquanto isso, vocês podem ir deixando a Bíbliazinha aí do ladinho, para nós iniciarmos o nosso momento de reflexão na palavra. Tem um hino que eu gosto muito, que é o 398 do Inário. Nós estamos aí com todo um trabalho, né, que a nossa igreja vem fazendo para resgatar esses hinos e muitas pessoas, bandas, fazendo arranjos especiais. Esse 398 eu gosto por conta da mensagem dele, não só da melodia, né, mas, enfim, todos os hinos, né, do nosso cancioneiro são assim, do nosso Inário, mas esse especialmente eu gosto muito da mensagem dele. Quem tem o Inário em casa, pega, aproveita para aprender também. Eu vou pegar o meu, inclusive, 398. 398, Amoroso e Humilde Servo. Amoroso e humilde
servo, carregaste a nossa dor, e na cruz desamparado, nos remiste em grande amor. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nos queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como deste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Vossa luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores e em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Lindo hino. Nosso hinário tem preciosidades, né? Letras que são maravilhosas e letras que falam muito também, tem muita doutrina para ensinar e para a gente aprender. Os hinos, na realidade, são instrumentos didáticos, instrumentos que foram compostos na igreja para ensinar uma doutrina, historicamente falando. E até hoje é assim, né? Na escolinha dominical, muitas canções, elas são usadas especialmente para ensinar aquelas crianças bem pequenininhas para aprenderem da palavra e da mensagem do amor do nosso Deus. Então, é isso aí. Obrigado, Zé. Deus te abençoe. Amém, se obrigado. Puder, fique conosco no estudo. Nosso estudo vai até às 9 horas, mas se não puder, nós compreenderemos também. Ficarei com certeza. Então, que alegria. Então, gente, vamos iniciar o nosso momento de estudo agora da Palavra de Deus. Eu vou colocar a projeção aqui, espero que vocês consigam ver. Alguém só me diz um sim se está vendo? Sim. Beleza. Sim. Ok. Não. Ok. Então, deve aparecer aí na tela de vocês, Fé Salvadora. Nós estamos estudando o livro de Romanos, para quem... Agora sim. Oi? Agora sim. Ok. Tudo bem? Podemos iniciar, então? Legal. Nós estamos estudando o livro de Romanos e nós deixamos de fazer uma leitura corrida de Romanos e passamos a estudar alguns temas que são especificamente tratados em Romanos. Estudamos corrido os 3 primeiros capítulos e eu disse para vocês que os 3 primeiros capítulos de Romanos são uma dura pregação de lei. E depois, então, vem pregações mais doutrinárias, especificamente apontando para a graça, para o evangelho, para o perdão, para a fé, para a salvação. E 2 grandes temas que aparecem lá no livro de Romanos é a justificação, que tem a ver com salvação, e a santificação, que tem a ver com a nossa vida de temor e de consagração diante de Deus. Então, como nós já estudamos separadamente a justificação e também a santificação, e no último estudo vimos sobre as boas obras, hoje eu queria trazer uma reflexão sobre a fé salvadora. E eu baseei esta reflexão basicamente no sumário da doutrina cristã. Por uma razão, o sumário da doutrina, ele tem um esquema muito bem elaborado, assim, muito claro para a gente compreender e de uma forma muito elucidativa. E também é uma forma de eu despertar em vocês a motivação para querer ler o sumário da doutrina cristã, né? Daí, ó, tá vendo como estou jogando a isca, né? Bom, contextualizando, então, para início de conversa. Essas frases a gente já ouviu e falou várias vezes, né? A fé move montanhas. Essa não é só uma frase do cotidiano, ela é baseada, inclusive, numa palavra de Jesus. O que importa é ter fé, muitas pessoas dizem assim, né? Diante de uma situação difícil, principalmente, a gente escuta muito esse conselho, mas o que importa é ter fé. Tenha fé, tudo vai ficar bem.
Você já deve ter ouvido isso de muita gente. E talvez já deve ter dito isso para muitas pessoas. Tenha fé. Mas, afinal de contas, se você tivesse que responder essas 4 perguntas aí, com uma precisão cirúrgica, você conseguiria responder? O que é fé? De onde vem a fé? Para que serve a fé? Eu posso perder a fé? Você já pensou nessas perguntinhas? Perguntas bem básicas, mas que talvez não tenhamos uma resposta talvez tão fácil, tão na ponta da língua. Basicamente, sobre essas 4 perguntas, nós vamos conversar um pouco agora nesses breves minutos que seguem pela frente. E aí eu quero orientar vocês mais uma vez, que quando aparecer texto bíblico, você já pode abrir a sua Bíblia, e quando eu pedir, você já abre o seu microfone e já sai lendo. Daí isso vai acelerando o nosso processo, tá? Não precisa dizer assim, eu posso ler, eu vou ler, não. Quem achar, já sai lendo, que daí vai adiantando o processo. Então, vamos lá. A primeira coisa que quando a gente fala de fé salvadora, nós precisamos ter muito claro na nossa mente, é que a fé é uma obra de Deus. E aí uma coisa que talvez vocês vão estranhar é essa continuação. A fé é obra de Deus e ato do ser humano. Parece um paradoxo isso aqui, né? Ou parece contraditório aquilo que a gente sempre aprendeu. Mas vamos ver, então, um pouquinho mais aí adiante. Olha aí já aparecem vários textos bíblicos. Então, já vão acelerando a procura desses textos na Bíblia. A primeira coisa que a gente tem que saber ao falar de fé é que a fé não é uma obra do ser humano. Por isso, a gente não cria a fé em nós. Ela é uma obra, é uma operação de Deus. Não é uma cirurgia, tá? É uma obra que Deus opera, que Deus faz, que Deus provoca, que Deus cria. E ali no texto de Colossenses 2,12, quem tiver já pode ler. Colossenses 2,12 e depois Filipenses 1,29. Vamos lá? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, fé como operação de Deus. Fé como algo que Deus promove, como é algo que Deus age poderosamente. Então, a fé é um ato criador de Deus, né? É um ato que Deus, Espírito Santo, provoca, faz nascer, faz surgir no ser humano. Em terceiro lugar, ela é dada com a finalidade que nós creiamos em Cristo. Filipenses 1,29, quem tem? Porque recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre o homem como esse. Não, acho que não é certo. Mas, não, eu ri lá, desculpe. É 1,29, né? Isso. Tá. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Exato. E não somente de crerdes nele. Veja, foi-lhes concedida a graça. Graça do quê? Não só de padecer, mas também a graça de crerdes nele. Então, notem a Bíblia colocando mais uma vez a fé como dádiva graciosa, obra graciosa de Deus na nossa vida. Então, Deus é o Criador, mas Ele é também o mantenedor da fé. Deus não apenas cria, como Ele também providencia os meios da graça, para que esses meios da graça façam a manutenção da nossa própria fé. Agora, vem uma coisa agora na sequência que é importante prestar atenção. A conversão, então, antes disso, a conversão consiste na doação da fé. Todavia, Deus não crê em nós e por nós. Então, se Deus, por um lado, me dá a fé, cria a fé em mim, por outro lado, ele não crê por mim. Né? Não é ele que crê, é eu que creio. Então, por isso, crer é um ato humano, no sentido de que é algo que nós fazemos no coração. Então, Deus cria a fé e preserva a fé. Mas quem crê é um ato humano. Eu é quem creio. A fé está em mim. Então, ali eu coloquei uma ilustração. Eu vivo,
mas é Deus quem dá e sustenta a minha vida. Você pode substituir isso dizendo assim, eu creio, mas é Deus quem dá e quem sustenta a minha fé. Então, se a fé está em mim, se eu tenho fé, primeiro Deus me deu. Depois, então, ela passa a ser um ato que eu creio. Qual é a essência da fé? Ninguém pode crer daquilo que não conhece, né? Então, a promessa da graça de Deus, ela não beneficia quem a ignora. Por isso que, por exemplo, eu digo sempre assim, quando alguém fala, eu estou orando por determinada pessoa para que ela creia. Tudo bem, é ótimo, mas você está providenciando o testemunho da palavra para que ela possa também ser beneficiada pela graça de Deus, que vai agir nela e levar ela à fé? Então, não adianta eu apenas orar, mas nunca testemunhar. Aquela pessoa tem que ter um contato com o meio da graça. Romanos 10, 14 e Romanos 10, 17. Vamos lá? Quem tem aí? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Muito obrigado, Ademir. Notem, a promessa da graça de Deus, ela beneficia aquele que tem contato com os meios da graça. Ou seja, para que eu possa vir a crer, para que um pecador possa ter a fé, ele precisa ouvir a palavra. De alguma maneira, ele tem que ter contato com os meios da graça, a palavra ou o batismo. A Santa Ceia não é o meio da graça criador da fé. A Santa Ceia é para quem já está na fé. Os 3 meios da graça usados por Deus são a palavra, o batismo e a Santa Ceia. Porém, sacramento é apenas o batismo e a Santa Ceia. No terceiro tópico diz ali, não existe fé sem conhecimento. Ou seja, eu preciso conhecer a notícia do amor de Deus. A única exceção seria, no caso, as crianças pequenininhas, que elas têm a fé acesa em seus corações, mas a manutenção desta fé vai depender delas agora terem o conhecimento da promessa de Deus anunciada. Porque a nossa fé, ela se pauta em alguma coisa. E esta alguma coisa que é todo o diferencial da fé. Porque, por exemplo, você não pode dizer que alguém que crê, vamos pegar o exemplo dos hinduístas, por exemplo, que creem na vaca. Você não pode dizer que a fé deles é uma fé falsa. Eles podem ter uma fé verdadeira, né? Porque eles, de fato, depositam confiança naquele ser animal, naquela vaca, etc. e tal. Mas o ponto é, a fé, por mais verdadeira e bem intencionada que seja, como é o caso daquele que deposita sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, ela não é fé salvadora. Então, esse é o ponto. Então, não existe fé sem conhecimento, mas o mero conhecimento intelectual do Evangelho também não é a fé. Ou seja, mesmo que eu conheça a Bíblia inteira de cor, de ponta a ponta, isto não significa que eu tenha uma verdadeira fé salvadora. Fé sempre inclui um ingrediente que é a confiança do coração. Às vezes o camarada pode acreditar piamente que Cristo existiu, por exemplo, como ser humano, que veio ao mundo, que sofreu. Ele pode acreditar na existência de Deus, mas isto não necessariamente é uma fé salvadora. Porque fé salvadora, ela tem como pressuposto uma confiança que habita no coração da pessoa. A confiança, ela vai além da consideração de que algo é verdadeiro. Olha esse texto curioso de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Curioso não, bem enfático, né? Alguém já vai procurando João e 2 Timóteo também. Primeiro deles, Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Ok. Olha aí, até os demônios creem. Eu pergunto,
Você crê que Deus, ele existe? Ou que ele é um só? Até os demônios creem. Mas o fato é, os demônios creem, e isso vai beneficiar em alguma coisa eles? Absolutamente. Não há salvação para os demônios. Essa é uma pergunta que nunca ninguém tinha feito. Esses dias me fizeram pela primeira vez. Tem oportunidade? Por acaso, Jesus ter descido ao inferno significa que tem uma possibilidade para os demônios serem salvos? Não, não é esse o ponto. A gente já estudou esse texto, né? Não existe salvação de demônios serem convertidos. Não há. Mas eles creem, diz a Bíblia. E eles creem no sentido de que eles consideram verdadeiro a existência de Deus. Consideram verdadeira a existência de Jesus como Salvador. Mas isto não é confiança do coração. Então, eu posso acreditar que o mundo foi criado por Deus, eu posso acreditar que Jesus veio como Salvador do mundo, mas aquela pode não ser a minha confiança do coração. Então, não é o fato de considerar verdadeiro que diz que alguém está na fé salvadora. Isso é um ponto bem importante para a gente entender. João capítulo 17, versículo 3. Alguém tem aí? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Obrigado. Olha só, o exemplo de um conhecimento que vai além do conhecimento. Que conheçam a Deus como o único verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele a que Deus enviou. Então eu escrevi ali, é um exemplo de conhecimento que afetou o coração. Ou seja, ele deixou de ser simplesmente uma verdade, mas ele passou a ser uma verdade que tem importância para mim. Afetou o coração significa, naquela verdade, o meu coração deposita uma confiança. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, também ilustra isso. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em que tenho crido, e estou certo de que ele me confiou. Obrigado, Samuel. Veja o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Eu tenho por certo em quem eu tenho crido. Então, nós precisamos ter a certeza de quem é o objeto da nossa fé. Quando a gente fala em objeto da nossa fé, não estamos falando de uma coisa, tá? Estamos falando daquilo, fé objetiva, no sentido de saber definir em quem ou onde nós depositamos a nossa fé. Então, Paulo está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. E isso é fé salvadora. Quando eu sei e confesso que a minha fé, ela se pauta na promessa de Deus em Cristo Jesus. E ali eu coloquei no terceiro tópico, a fé é algo pessoal. Cada qual deve se apegar individualmente nas promessas de Deus. Notem, a fé não passa de um para o outro, né? A fé não é como o coronavírus. A fé é algo pessoal. Cada um crê, mesmo no casamento, né? O marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido. Por isso não há justificativa quando num lar existe alguém que é ateu ou que é desviado e a família toda diz assim, não, a gente também vai se omitir de viver a nossa fé, esperando essa pessoa também vir a crer. Pode ser que ela nunca venha a crer. Então a fé é algo pessoal. É um erro se descuidar da própria fé para esperar o outro descuidado um dia chegar nela. É o contrário. Eu não preciso ser um legalista e não devo mesmo ser, mas eu posso continuar vivendo a minha fé e devo continuar vivendo a minha fé, porque através desses exemplos, talvez essa pessoa que viva na mesma casa, ela um dia possa ser tocada pela graça de Deus. Porque só o fato de você dizer a ela, olha, estou indo à igreja, você está dando um testemunho, está lembrando ela, né? Ela está sendo lembrada constantemente. E aí uma coisa importante, sentimento não produz fé, mas a fé pode produzir sentimentos. Eu escrevi pode, porque não é uma regra, né? O sentimento, ele é algo que pode nascer da fé muito espontaneamente. Mas se a gente acha que tem que primeiro provocar uma comoção para aquilo resultar em fé,
aí é o caminho errado. Mas a verdadeira fé, cada um sente de um jeito. Tem gente que nunca chora, né? Porque não é da natureza da pessoa. Tem gente que escuta, é tocado e se desmancha de chorar. Tem gente que escuta e parece que está ali imóvel, mas não quer dizer que ela não esteja sentindo. Mas é o jeito dela sentir. Já tem outros que esboçam, que manifestam isso com muito mais espontaneidade. Mas não podemos fazer do sentimento um caminho para atingir a fé. Isso é um erro. É o contrário. A fé, quando bem alicerçada, a fé que ouve as promessas, a fé que confia nessas promessas, ela leva automaticamente a produzir sentimentos de alegria e de gratidão na vida do crente. Coloquei 2 citações aqui. A primeira delas, o crente não só conhece as promessas de seu Deus, mas há em seu coração uma resposta emocional. Elas o afetam. Ele as quer, toma-as para si e as aplica às suas necessidades pessoais. Assim, as 3 fases da vida anímica estão envolvidas no ato de crer: a cognição, a emoção e a volição. Aqui tem um monte de palavras que, se não explicar, a gente não entende nada, né? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é dizer ali que as promessas de Deus, elas afetam a vida daquele que crê nelas. Basta você pensar assim, quando você às vezes está ali com a sua alma pesada, carregada, por alguma coisa que você acha que fez de errado, ou por alguma provação que você está fazendo. E daqui a pouco você tem a oportunidade de confessar isso para o irmão na fé, ou mesmo ir ao culto e colocar no teu coração aquela confissão, e aí você ouve: os teus pecados estão perdoados. Qual é o resultado disso na sua vida? Isso gera uma emoção de alegria, de contentamento, de gratidão inexplicável, né? Então, aquele que conhece as promessas de Deus, ele também tem uma resposta emocional diferente. Então, ali outras palavras que a gente precisa entender, nas 2 últimas linhas. As 3 fases da vida anímica. Anímica quer dizer vida espiritual, vida da alma, tá? Estão envolvidas no ato de crer. A cognição, que tem a ver com o conhecimento. Veja, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos apropriando de conhecimento. Nós precisamos de conhecimento para ler a Bíblia. Nós retemos informações. Isso é conhecimento. A gente conhece o relato da palavra de Deus. Então, nós precisamos da nossa razão. Então, tem a ver com cognição, com emoção e com volição. Volição tem a ver com a nossa vontade. Bom, uma vez conhecendo a palavra de Deus, uma vez tendo sido tocado pelas promessas de Deus, aí entra também a nossa vontade de continuar crescendo, a nossa vontade de continuar conhecendo mais a palavra de Deus. Mas note, esta vontade, muitas vezes é perigoso falar disso, porque alguns entendem que a fé é provocada pela nossa vontade. Não é. Não é. A nossa vontade é algo que está quase como um fruto decorrente da fé. A segunda citação, essa está na Confissão de Augsburgo, que é um documento confessional luterano. A palavra fé não significa apenas conhecimento histórico. Então, não adianta só saber todas as histórias da Bíblia, quem foi pai de quem foi filho de quem matou quem, o que Deus disse, o que Jesus falou. Tudo isso é conhecimento histórico. Serve para ganhar gincana, eu sempre digo. Significa, porém, fé que não crê unicamente na história, mas também no efeito do que aconteceu. A saber, neste artigo, a remissão dos pecados. Isto é, que por Cristo nós temos graça, justiça e remissão de pecados. Então, o que é a fé salvadora, por exemplo, aplicando isso na história da paixão de Cristo? Você pode simplesmente conhecer toda a história da paixão de Cristo, contá-la com todos os detalhes, mas não necessariamente ter a fé. O que seria a fé? A fé envolve esse conhecer a história, mas envolve saber que aquilo que aquela história diz que traz de benefício, eu pego para mim. Ou seja, o sacrifício de Cristo
Foi com qual intenção? Com qual objetivo? Pagar os pecados do mundo. E aí eu olho para mim e penso, essa história também tem a ver comigo. Porque também foram pagos os meus pecados. E isso gera em mim uma emoção. E ao mesmo tempo gera em mim uma vontade de querer saber mais, de querer servir, uma vontade de conhecer mais, de crescer mais, de me agarrar cada vez mais nestas promessas graciosas do nosso Deus. Então vamos falar agora do objeto da fé. Dizer que qualquer espécie de fé ajudará e salvará é tão estulto como dizer que qualquer coisa que alguém comer há de nutri-lo. Tudo depende do que comemos. Da mesma forma, depende do que cremos e daquilo em que pomos nossa confiança. Nossa fé deve ter o objeto certo. A gente escuta muito isso, né? Especialmente nos meios fora da igreja. Não importa em que você crê. A fé ajuda muito. Cada um pode crer no que quiser. Especialmente hoje, no relativismo que a gente vive, né, no nosso tempo, isso é muito apregoado. Cada um pode crer no que quiser. De fato, pode. Temos a liberdade para crer no que quisermos. Mas esse ditado aí, essa citação está dizendo, dizer que qualquer fé vai salvar é tão grosseiro e tão ingênuo quanto achar que tomar Coca-Cola e comer biscoito recheado todos os dias como única alimentação vai te manter nutrido. É uma grande besteira, né? Então não é toda a fé. A lei jamais pode ser o objeto da fé. A gente falou sobre lei e evangelho num dos estudos passados. A lei significa que nós não podemos depositar a confiança nos atos que nós cumprimos, obedecemos ou fazemos. A lei mostra o caminho, mostra a vontade, a lei convence do pecado, a lei me chama para a obediência, mas ela não é objeto da minha fé. Por exemplo, não podemos confiar nos mandamentos, mas a fé em Cristo nos torna aptos para observá-los. Se você confiar que você vai para o céu porque você cumpre os 10 mandamentos, primeiro que você já está mentindo, porque você não cumpre. Nem você, nem eu, nem ninguém. A gente tenta cumpri-los, mas a gente não consegue cumpri-los na sua plenitude. Em segundo lugar, que se nós confiarmos nos mandamentos como razão para irmos para o céu, por mais obediente que nós sejamos, então a nossa salvação já não é mais graça de Deus, mas ela é algo que nós nos capacitamos pelo cumprimento da lei. Então, cuidado. Objeto da fé não é a lei. Se te perguntarem por que você será salvo, não dê aquela resposta, porque eu tento ser justo, porque eu ajudo os outros, porque isso é salvação pautada na lei. Na lei quer dizer confiando nas nossas obras. Gálatas 3:12. Alguém tem aí para ler? Depois Atos e João também. Gálatas 3:12. Ora, opa, pode ir. Tá. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Obrigado. Olha só, a Simone lendo aí. Simone. Ora, a lei não procede de fé. Estão vendo isso? A lei não é um resultado da fé, né? Ela não brota da fé. É o contrário. É a vontade de querer cumprir a vontade de Deus é que brota da fé. Então, por que eu tenho vontade, tenho desejo de obedecer, por exemplo, os 10 mandamentos? Por que eu tenho vontade de obedecer aquilo que a palavra de Deus me ensina? Isso é um fruto da fé, mas não é a causa da minha salvação. Então, a promessa de Deus no Evangelho requer fé para ser aceita. Ela opera a fé e é objeto da fé por ela operada. Então, tudo ao mesmo tempo. A promessa de Deus, né? Esta fé confia em quê? Ela confia naquilo que Deus promete. Todo aquele que crer em Cristo como seu Salvador será salvo. Cristo e os méritos da sua redenção são o conteúdo do Evangelho. E por isso também são objeto da nossa fé. Então, quando a gente fala do Evangelho, eu já chamei a atenção de vocês para o fato de que Evangelho é tanto no sentido lato como no sentido restrito. No sentido restrito, nós entenderíamos o Evangelho como a boa notícia da salvação.
E no sentido lato, ou significa mais amplo, a gente entende que Cristo é aquele que resume em toda, de uma forma completa, a palavra evangelho. Porque a boa notícia, ela fala de Cristo. Então, o evangelho é, em última análise, o próprio Cristo. Atos 16, 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Quem é objeto da fé citado nesse texto? Crê no Senhor Jesus. Veja, ele não está dizendo, creia naquilo que você faz. Creia nos seus atos de bondade. Creia no tanto que você trabalha na igreja. Não é nisso que está dizendo. Ele está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, qual é o objeto da fé salvadora, biblicamente falando? É Cristo Jesus. E ter Cristo Jesus como fé salvadora significa crer na obra que ele fez, mas confiar que o benefício da sua obra também foi trazido para mim por meio da fé. Isto é justificação pela fé. É depositar confiança na promessa da palavra de Deus, que transfere para mim o mérito do benefício de Cristo. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Obrigado, Beth. Fora do Filho de Deus, Jesus, permanece a ira de Deus. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, notem que a Bíblia deixa, assim, com bastante transparência, o objeto da fé, sempre apontando para Cristo Jesus. As flutuações da fé. A fé, ela não possui constantemente força uniforme no mesmo indivíduo. Bom, isso aqui nós todos podemos falar de experiência própria, né? O que está querendo dizer com as flutuações da fé? Você já fez aquele exame do coração, né? Que vai e volta, assim, aqueles risquinhos. Ecocardiograma, acho que é o nome, né? Então, aquilo vai para cima e para baixo, assim, oscila. Você já observou que a nossa vida de fé, ela é mais ou menos assim também? A fé não possui uma força uniforme na nossa vida. Tem períodos, tem situações em que nós estamos mais fortes na fé, tem situações ou tem momentos que nós somos levados a ficar mais frágeis na fé. Então, o primeiro ponto é esse, a fé não possui uma força uniforme. Vamos ver dois exemplos bíblicos, Mateus 14 e Mateus 15. Quem tem Mateus 14, 31? E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem foi esse? O apóstolo Pedro, né? Queria caminhar por sobre as águas, mas daqui a pouco a fé dele, ela oscilou. Aquele Pedro forte, aquele Pedro convicto, começou a caminhar e daqui a pouco as ondas do mar o assustaram. E ele submergiu, né? E aí Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, mas Jesus não disse que ele tinha perdido a fé. Jesus disse, homem de pequena fé. Agora, Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Obrigado. Essa aqui é a linda história da mulher cananeia, né? Aquela mulher cananeia que diz assim, das migalhinhas, né? Que caem nos seus donos, eu me contento com as migalhas. E aí, esse aqui é um exemplo de alguém que estava com uma fé fortalecida, uma fé forte. Se no texto de Mateus 14 nós temos um Pedro frágil na fé, aqui temos um exemplo que Jesus aponta de alguém que estava forte na fé. Ela diz uma só palavra, uma migalhinha e já me serve. Continuando, essas flutuações da fé não afetam o seu poder salvador, porque ambas, a fraca e a forte, confiam na mesma promessa e recebem a mesma graça e o mesmo perdão. Isso é consolador para a gente. Veja, não é o tamanho da fé, né? Não é a fé estar forte ou fraca que determina se ela é salvadora. Eu posso estar no momento de fé
fraca, digamos assim, eu não gosto muito de usar essas expressões, mas os dogmáticos usam. Eu posso estar num momento de fraqueza na fé, um momento fraco, né? Minha fé pode estar assim, uma pequena chama, mas se eu ainda estiver com a minha fé fundamentada em Cristo Jesus, ainda assim é fé salvadora. E ela é tão salvadora quanto aquele que está muito firme na fé. Tem aquela canção 63 do TPL, uma centelha só, um grande fogo faz. Zé Cláudio separa ela para a gente cantar no final do estudo, daqui uns minutinhos já. Uma centelha só, um grande fogo faz. Ou seja, uma fagulha de fé é fé salvadora. Essas flutuações, diz ali, todavia refletem no poder santificante da fé. Lucas 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Obrigado, Manu. Olha a oração diária de cada cristão. Senhor, aumenta-nos a fé. O que significa o poder santificante da fé? Isso tem a ver com vida de santificação. Algumas pessoas entendem que santificação é um ato da nossa vontade, simplesmente. Na realidade, não. Vida santificada é um ato de Deus Espírito Santo em nós, tanto quanto o ato de justificação. Mas quando a nossa fé está flutuando, quando a nossa fé está fraca, a nossa vida de consagração, a nossa vida de santificação, ela também é afetada. E aí uma pergunta, é possível perder a fé? Vamos ler aí 2 exemplos só. 1 Coríntios 10, 12 e Ezequiel 18, 26. Por causa do tempo não vamos conferir todo. 1 Coríntios 10 e Ezequiel 18. Quem tem 1 Coríntios? Aquele, pois, que pensa estar de pé, que não caia. Um alerta, né? Alerta do apóstolo Paulo, aquele que pensa estar de pé, cuidado para não cair. E agora Ezequiel 18, 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Muito obrigado. Notem que ambos os textos, eles dão a ideia e deixam muito claro que é possível a gente decair da fé, sim. E muitas pessoas, infelizmente, ao longo da vida, que um dia já foram de Cristo, decaíram da fé salvadora. Foram perturbadas, foram levadas por outros caminhos, foram levadas a depositar confiança em outro objeto da fé que não Cristo Jesus. O povo de Israel é exemplo disso em muitas ocasiões. E talvez muita gente que você conheça, muitas pessoas da sua própria casa, quem sabe da sua família, do seu grau de amizade, de parentesco, sejam pessoas assim, que um dia já foram baluartes na fé, mas que vieram a se afastar da fé, vieram a perder a fé. Isso nos mostra a nossa necessidade de vigilância o tempo todo. A constância na oração, a vigilância na leitura da palavra de Deus, porque é possível perdermos a fé. E esta é uma das razões porque muita gente acusa o batismo infantil de ser inválido. Porque muitos dizem assim, o batismo, os luteranos dizem que o batismo cria a fé no coração da criança. É verdade, continuaremos dizendo isto até que o mundo seja mundo, porque a Bíblia ensina isso. Mas aí vem a continuação dos que refutam dizendo, mas é claro que isso não é verdade. Quanta criança que foi batizada depois virou ateu, ou virou ateia? É claro, a fé pode ser perdida se ela não for cultivada. Então, o batismo cria uma fé salvadora? Cria. Mas ele é a garantia absoluta de que eu serei salvo? Não. Porque eu posso perder a fé ao longo da minha vida. Por isso, aumenta, Senhor, a minha fé, precisa ser a nossa oração de todos os dias. Algumas causas que levam as pessoas a perderem a fé. A negligência no uso dos meios da graça. Os meios da graça, o batismo, a palavra e a santa ceia. Deixa de ler a palavra, deixa de ouvir, deixa de ir ao culto, deixa de tomar santa ceia, deixa de orar. Tudo isso são negligências que vão afastando, que vão minando, que vão corroendo. O caminho da autojustiça, a pessoa que passa a achar que ela é tão boa a ponto de merecer o céu, isso é autojustiça. O orgulho filosófico e racionalista.
Por isso que muita gente não compreende a Santa Ceia, porque quer encaixar ela dentro do seu sistema filosófico racional, mas não dá. Eu não consigo entender. Quer encaixar a criação do mundo dentro de um conceito filosófico racional, mas ela extrapola o meu conhecimento. Isso pode me levar a perder a fé. O amor ao mundo, os pecados intencionais, aqueles pecados que tratam a graça de Deus como graça barata, né? Ah, eu vou pecar mesmo porque Deus perdoa. Então, isso são pecados intencionais. Mas a boa notícia, ela está aí, é que a fé perdida pode ser restaurada numa reconversão. E a reconversão segue os mesmos passos da conversão. Deus, Espírito Santo, me toca nos meios da graça, me convence do erro, me chama, me leva a crer e me santifica na fé. Então, temos aí exemplos que vocês podem fotografar aí e conferir depois na Bíblia. E o segundo tópico, a qualquer tempo o pecador penitente pode retornar à graça de Deus. Não há tempo. Pode ser até no último segundo da nossa vida. Então, por isso, a gente nunca deve desistir de testemunhar para aquele que perdeu a fé, de continuar repartindo, falando da graça de Deus para aqueles que um dia já estiveram na fé, mas hoje estão fora da fé salvadora. Ou mesmo para aqueles que nunca estiveram na fé salvadora e que zombam da fé verdadeira. Sejamos criativos para fazer isso. Não vamos desistir. Lembram-se do bandido na cruz? Ele teve o seu momento no último instante da sua vida. E qual é, então, por último, as funções da fé? A fé tem uma função dupla. A primeira coisa da fé, sua primeira função, ela apega-se com a promessa de Deus e apreende, quer dizer, agarra o que a promessa oferece. O que a promessa de Deus oferece? Perdão, vida eterna e salvação. Esta fé tem a função de se agarrar disso, de depositar confiança nisso. E esse é o poder justificador e salvador da fé. Não é a fé que me salva, mas é em que ela se agarra. Então, a fé não salva ninguém, mas ela é o instrumento que se agarra daquilo que salva, ou seja, o conteúdo da promessa de Deus, da graça de Deus, perdão, vida e salvação. Romanos 3:28 é aquele texto famoso que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, em segundo lugar, a fé produz alguma coisa. A fé em Cristo produz uma vida santa e uma vida de boas obras. E desta maneira, a fé também nos santifica. Agora, atenção, esta fé, sendo vida nova, necessariamente gera novos movimentos e obras. A fé salvadora sempre produz o fruto das boas obras, sempre. Quando não o faz, é uma fé morta. Não sendo fé do coração, porém mero conhecimento e assentimento intelectual. Por isso, gente, quero chamar a atenção para uma coisa. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não me conformo, o que tanta gente que faz na igreja é tão ruim. Você já deve ter ouvido e talvez até falado isso um monte de vezes, né? Agora toma cuidado, nós não fomos chamados para julgar a fé de ninguém. Mas isso pode ser uma evidência de que aquela pessoa tenha apenas um assentimento intelectual e não uma fé salvadora. Por isso, nós falamos da igreja invisível. Dentro do culto, se tiver 50 pessoas, pode ser que a verdadeira igreja seja só umas 35, quem sabe. Mas a igreja invisível, só Deus conhece. Então, a gente não é chamado para julgar a fé de ninguém. Não é para a gente fazer uma tabelinha agora dizendo, aquele ali só tem conhecimento intelectual. Eu estou chamando a atenção para vocês observarem. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, né? Ele diz, cresce junto. Mas vocês não foram chamados, o dono queria separar. Ele disse, não, deixa para o dia da colheita. Então, notem, isso pertence a Deus, né? Mas isso faz com que a gente pense também na nossa própria fé.
A minha fé, e essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem. A minha fé, cada um tem que se perguntar para si, ela tem sido uma fé salvadora, ou ela tem sido, muitas vezes, apenas uma fé de conhecimento, de concordância intelectual com aquilo que está escrito na Bíblia? A fé não nos salva por produzir boas obras. Pelo contrário, a fé nos santifica, porque primeiro ela nos justifica. Dá até um trava-língua isso, né? Ou seja, trocando em miúdo, nós produzimos boas obras porque primeiramente fomos salvos por Deus. E não é que produzimos boas obras para depois Deus nos salvar. É isso que está dizendo. E para concluir, então, esse versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como o céu, por exemplo. É isso que eu tinha preparado para hoje. Está aberto para os interrogatórios, ou se vocês quiserem contribuir com alguma sugestão ou com algum comentário. Estudar assuntos doutrinários é sempre um desafio, né? Mas eles são necessários. A igreja hoje não estuda mais doutrina, isso é uma coisa incrível. A nossa sociedade não conhece mais doutrina. As pessoas mais jovens não se estuda mais quase doutrina, mas isso é tão fundamental, isso é importante, porque isso nos mantém saudáveis na fé, né? O credo apostólico tem esse sentido, né? Fazer a gente permanecer constantemente avaliando a nossa fé. É isso, gente. Alguém tem alguma contribuição ou pergunta a fazer? Agradecer e dar uma boa noite. Oi, dona Marta. Agradecer e dar uma boa noite para todos e uma boa semana. Que Deus abençoe a nós todos e nos proteja sempre. Obrigada. Amém, dona Marta. Que Deus abençoe a senhora também. Obrigado por estar conosco. Obrigada. É isso, então? Muito bem. Zé, você pode cantar uma centelha só? Muito obrigado, pastor, pelas belas orientações. Mais uma vez, muito obrigado. Desejamos a bênçãos de Deus para o senhor, para todos os seus alunos, como eu. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor Ari. Que Deus abençoe. Antes da gente cantar, a Viviane falou, meu microfone está funcionando. Eu só queria dizer que conheço pessoas que perderam a fé. É verdade. Deixa eu ver o que mais que diz no comentário dela. Por alguma situação ruim que aconteceu. Sim, algumas pessoas perdem, às vezes, temporariamente a fé por alguma situação de desastre ou de situação difícil que aconteceu na vida. É verdade isso. Alguém de vocês pode orar para finalizar antes da canção? A Esther não está aí hoje, né, Esther? Eu estou aqui, pastor. Ah, está aí, Esther. Então, quero orar, sim. Vamos dar para orar. Eu queria que você orasse agradecendo o aniversário da Gelânia, que está aí conosco, e também o aniversário de batismo dela. Pode ser? Pode ser. E depois, então, a gente vai encerrar ouvindo a canção Uma Centelha Só, que é a 63 do TPR. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, como é bom, Senhor, se achegar e escutar, Senhor, a Tua palavra, aprender, Senhor, para fortificar mais a nossa fé. Obrigada, Senhor, porque Tu cuidas de nós, Tu restauras, Senhor, a saúde daqueles que amamos, e em cada momento estás conosco. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos, Senhor, pelo aniversário da Gelânia, aniversário de batismo e de nascimento, e te agradecemos por este grupo, Senhor. Te agradecemos pelo pastor que nos conduz e te pedimos que abençoe a todos. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Esther. Que Deus também conceda aí forças para Esther e saúde para o Diógenes, que está um pouco enfermo, e outros irmãos da igreja também que não estão tão bem na saúde, mas que Deus continue cuidando. Nós continuamos em oração por todos, pelo Diógenes, pela Cláudia, pela Valtrudes, que ficou hospitalizada pela Covid, mas que hoje também saiu da quarentena, já então está recuperada pela graça de Deus, e mais outros irmãos que também estão doentes de outras enfermidades,
e que nós continuemos orando e pedindo por cada uma delas. Agradecer mais uma vez a presença de todos, especialmente do Zé Cláudio, que veio hoje nos alegrar e nos ajudar no louvor aí, cantando para nós, e dizer que Deus te abençoe ricamente e dar um abraço em toda a igreja aí de Afonso Cláudio por nós e para você também, Zé. Obrigado, pastor. Pode deixar que darei, sim. Um abraço para todos os irmãos aí de Joinville. Um abraço especial para ti. Dona Cleuzínia, que está aí também, né? Muitas saudades. Muito bom o tempo que você esteve aqui conosco e te ouvindo hoje, fazendo um estudo aí, me trouxe aqui boas lembranças da época que participava lá em Itaguaçu contigo e com a juventude lá nos estudos. Era sempre muito, muito proveitoso. Aprendi muito contigo, continuo aprendendo ainda. Obrigado pelo convite. Obrigado, foi um prazer, também aprendi muito contigo. E vamos nos acostumando com esse sotaque do Zé Cláudio, porque agora nós vamos ter um estagiário capixaba. Então, esse aí é o sotaque capixaba, né? É verdade. Um abraço, José. Deus abençoe você, José. Obrigado, abraço, dona Cleuzínia. Bora lá, então. Obrigado e boa noite para todo mundo. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor, e a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. No alto da montanha, ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir.